Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, este é o Multiverso e bora lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando aí de uma das épocas mais sombrias da Marvel. Eles faziam aí atrocidades, filmes ruins de verdade e considerado aí os piores filmes, tanto da Marvel quanto filmes de heróis no geral. Então assim, é uma trecheira monstruosa. Então para você ficar ligado em tudo isso, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho porque abril promete bastante. Vocês já devem ter assistido aí o nosso vídeo de como surgiu a Marvel, coisas ali da parte dos quadrinhos e coisas do tipo. E aqui vocês vão descobrir aí uma época um pouco sombria. E logo mais a gente vai estar soltando aí a parte que é quando eles começaram a fazer vários contratos, né? Então são filmes de heróis e aí a gente vai começar aí entrar nessa parte de filmes, que é o vídeo de pré-UCM, que seria uma época aí pré-universo cinematográfico, onde as coisas não eram ligadas propriamente ditos com outros heróis e com outras franquias, né? Cada um tinha ali o seu universo separadinho e que quando chegou aí o universo cinematográfico da Marvel a gente viu que mudou algumas coisas. Então para você ficar ligado, ativa o sininho, beleza? E sem mais enrolação, vamos pro vídeo que o negócio hoje vai ser engraçado e vai ser tenso pra caramba, né? Porque tem uns trem aí bizarríssimos. Então, bora lá! E continuando então de onde paramos no vídeo anterior, né, onde falamos da empresa Marvel, como surgiu, os principais pontos da empresa, né, os principais pontos-chave, de onde começou ali o sucesso, a expansão, né, e até chegar aí aos cinemas, que é o vídeo de hoje, onde teremos aí o primeiro filme e também algumas menções dos contratos de como funciona. E não só isso, a gente vai falar aí dos filmes pré-UCM, e para quem não sabe, UCM significa Universo Cinematográfico Marvel aqui no Brasil, né, em português, que vai abordar aí os filmes da Marvel. Mas o UCM ele se inicia em 2008, só lá em 2008. A gente ainda tá aqui em 1986, 1989, que são épocas importantes que você já vai saber. Então teve um longo período até chegar em 2008, né? Então esse período ficou conhecido como pré-UCM, que é o que a gente vai abordar nos 2 ou 3 próximos vídeos aí. Eu acho que 2, 3 vídeos aí a gente vai falar, isso mesmo, né? E não necessariamente são filmes que você tem que assistir por conta de entender o que se passa lá no UCM ou até mesmo o que vai se passar em Doutor Estranho. É mais para você conhecer e se situar aí dos personagens. Alguns aqui você até já conhece, mas não essas versões. Às vezes essas versões aqui você nunca assistiu porque são uns negócios assim bizarros. E essa história, né, do UCM começa então em 1986, que era conhecido aí como Filmes Marvel ou Marvel Filmes, né, mais ou menos nessa pegada, e que se tornaria aí a MEG, que seria Marvel Entertainment Group, que seria os filmes e jogos e tudo que envolvia a parte de entretenimento da Marvel, né? Então era o conglomerado Marvel, seria este nome, né? Que ficaria conhecido como MEG. E neste ano, né, de 86, eles foram vendidos por questões ali contratuais para New World Entertainment, e que ficou com essa posse aí da Marvel por 3 anos, vendendo assim para mais uma empresa. Vocês viram que a Marvel ficou meio que em um ping-pong ali maluco durante muito tempo. É a conhecida aí McAndrews e Forbes, que é uma das principais, né, indústrias do mercado lá nos Estados Unidos, principalmente nessa época, pertencente aí a um grande bilionário. Então o cara entendia de negócios, e com isso ele começou a expandir, né, essa parada aí da Marvel. Ele queria que a marca Marvel, né, fosse uma gigante do entretenimento e não só de revistas em quadrinho. E tanto o nome aí UCM ou Marvel Filmes, que era conhecido nessa época, né, que o UCM a gente só foi ver tipo em 2011, 2012, quando começou essa parada, né? Então a gente vai usar o nome Marvel Filmes. Ficou bastante implacável ali nessa época, porque eles queriam diferenciar mesmo as histórias em quadrinhos e dos filmes, apesar de que os filmes adaptam as histórias em quadrinhos. Mas por que isso? Por conta de ser aí coisas parecidas e diferentes ao mesmo tempo, né? Claro que a base é sempre nos quadrinhos, mas para adaptar a tela acaba sendo um pouco diferente, né? Eles precisam dar um dinamismo às vezes
um pouco mais acelerado em alguns pontos, um pouco mais lento em outros, trocar alguns personagens ou a fala de alguns personagens, né? Porque às vezes nos quadrinhos a gente vê aquele monte de personagem, um fala um negócio, outro fala outro, e às vezes por questões contratuais ou até mesmo tempo de tela, os personagens não conseguem fazer essas falas, né? Falar tudo isso. Então às vezes eles colocam tudo o que um personagem fala no outro e coisa do tipo. Então eles vão fazendo essa jogadinha, muda um negocinho aqui, muda outro. E com isso, então, ficou conhecido como Marvel Filmes, né? Mas tudo isso acaba no mesmo lugar. Eles seguem sempre uma mesma linha e é quase sempre igual às histórias em quadrinhos, né? A trama principal geralmente não é distorcida, né? Salvo alguns pontos ali interessantes, alguns pontinhos ali que eles acabam se distorcendo, mas sempre vai dar no mesmo lugar. É mais ou menos isso, né? É só para diferenciar mesmo. E durante esta época, né, onde a Marvel estava nessas transações e tal, caiu então na mão desse investidor e ele queria então expandir ainda mais. E com isso ele acaba fazendo aí uma grande venda de quadrinhos, né? Não no sentido de vender o próprio quadrinho, ele consegue vender a propriedade intelectual do personagem, né, para outras produtoras, podendo assim fazer outros filmes. Então ele começou a arrecadar dinheiro dessa forma, porque o negócio estava meio apertado ali, né? Ele tinha pago as dívidas e tal, mas ainda assim estava, né, quase no zero. Então os caras querem sempre dinheiro. E com isso então ele licenciou várias e várias histórias em quadrinho, vários personagens e coisa do tipo. E muitos desses personagens até hoje a gente não tem o conhecimento, porque a gente não viu nas telinhas, mas não significa que a Marvel tem as propriedades intelectuais. Às vezes eles estão com outra empresa, que vocês vão entender em outro vídeo, nessa citação aí. Então fica ligado, ativa o sininho, lembre-se. Já aproveitando, deixa o like também, né? Então continuando aí, né, com essa parada dos contratos, né, dos direitos autorais, ele então nessa época de 86, ele vendeu várias das suas propriedades intelectuais, muitos personagens mesmo, arrecadando muita grana. E os direitos de personagens mais famosos a gente já viu alguma coisa, né, que são distribuídos aí por outras empresas, como eu mencionei, que é o caso aí da New Line, que produziu alguns filmes só, né, eles não produziram tantos, a Universal Pictures, que produziu também poucos, né, filmes ali, mas aí vem as grandes, como a 20th Century Fox, que é a Fox, né, então você já conhece. Também temos aí a Sony, grande Sony, que ainda detém aí vários direitos autorais, principalmente aí do Homem-Aranha, e também a Columbia Pictures, que mais tarde, né, seria vendida para uma dessas empresas. E cada uma dessas empresas tem um contrato diferente, né, cláusulas diferentes e coisas do tipo. Mas lá no próximo vídeo vocês vão entender mais essa parada dos contratos, porque cada um tem o seu aspecto, mas alguns têm ali uma similaridade que é um ponto chave, né, que volta aí os direitos para Marvel. E então vamos dar o início aí aos filmes que lançaram nessa época, ou conhecido aí como Trash Marvel, que seriam os filmes trash da Marvel, né? Porque são filmes assim horrorosos, viu? É uns negócios assim bizonho de verdade. E eu duvido que você tenha assistido todos, até mesmo porque além de ser velho é meio bizonho mesmo. Como seriam dignos? Vocês são assassinos. E também em 1986, né, além deles venderem, ter toda essa transação aí de coisas, eles ainda estão produzindo filmes, como é o caso do primeiro filme como Marvel, no nome mesmo, né, o filme longa-metragem, porque até então eles estavam ali com pequenos curtas-metragem, que vocês já viram lá no primeiro vídeo, e aqui surge então o primeiro longa-metragem no cinema. Howard the Duck. Aí vocês devem estar se perguntando aí, quem é Howard the Duck? Então, você lembra dessa cena aqui que muita gente fala? Por que você deixa ele te lamber assim, hein? Que nojo. Ou também nessa cena dos Vingadores. E também temos uma outra cena ali que ele aparece como easter egg no What If, que é a animação da Marvel. Give me the tour. You know what they say.
Então, e se você não sabe ainda quem eu estou falando, Howard the Duck é um personagem aí da Marvel que era lá do início da Marvel, né? Sendo ali um dos primeiros personagens onde temos um pato alienígena. É mais ou menos nessa pegada. E por que esse filme é tão bizonho? Porque nessa época a Marvel não tinha grana propriamente dito, falando assim, para fazer realmente um filme de sucesso, então eles tiveram alguns parceiros esse que faziam um certo sucesso em outras áreas ali de filmes e que também tinham que respeitar um certo tipo de contrato ou de janela de lançamento, mais ou menos essa pegada, né? Que era aí a Lucasfilmes, que já tinha feito aí sucesso com o primeiro Star Wars, e eles também estavam procurando uma publicadora, porque eles ainda não tinham esse departamento dentro da Marvel, né? E então entra a Universal nessa história, a Universal Pictures, né? E que a princípio havia aceitado fazer então um filme desse personagem aí que é baseado nos quadrinhos de mesmo nome e junto ali com a Lucasfilmes. Mas a ideia inicial era fazer uma animação, mas entrando assim em contradição com a Universal, que tinha ali uma questão contratual que eles precisavam de um filme live action para o verão, porque estava chegando ali o verão nessa época e eles soltam vários filmes assim um pouco mais infantis, por assim dizer, com aventura, ficção científica e coisa do tipo pra molecada ali, pra galera ali, né? E aí entra a Lucasfilmes falando que dava para fazer um live action na produtora deles, né, que era uma produtora de filmes ali de efeitos especiais. Então, o que talvez seria aí um tiro no pé, porque era um pato alienígena e ficou essa coisa bizonha que a gente conhece aí, né, bem estranho mesmo, né, principalmente os momentos de batalha, que é bem sinistro. E como eles estavam tentando mesmo entrar nesse mercado, eles falaram, por que não, né, bora lá. E que não deu muito certo, né. E vale mencionar novamente que eles estavam muito precisando de grana, então eles venderam muitas propriedades intelectuais nessa época, no ano ali de 86, 85, 87, mais ou menos nessa época aí. Então, em 86, saiu aí o que seria o pior filme de super-herói de todos os tempos. Pelo menos ele é considerado, né, um dos piores, porque a gente vai ver que talvez esse aqui nem seja o pior, mas ficou conhecido assim, né, porque é um filme aí que não deu tanto certo em questões tanto contratuais, quanto ali na parceria, e ficou essa bizonheira toda que a gente conhece, né? Então, Howard the Duck foi lançado em 1986, com uma premissa meio fraca, questões ali que ele tinha que, né, salvar o mundo, tentar ele salvar a humanidade, salvar uma garota e coisa do tipo. O clássico herói, o herói da vizinhança ali, né? Então era mais ou menos essa pegada. Nice place. You pay to live here? It's cheap, the manager. E meus amigos, se não dava para ficar pior, 1989 chegou com o filme aí, O Julgamento do Incrível Hulk. Como vocês já perceberam aí pelo título, era o julgamento do Incrível Hulk, né? Não tinha muito o que fazer, né, com esse título aí, era o julgamento mesmo. Então tinha essa bizarrice de efeitos especiais ali, né, que era o primeiro filme do herói, né, um herói famoso, por assim dizer, do universo Marvel, que era o Incrível Hulk, porra. Então todo mundo foi lá pra assistir e viu que era uma porcaria tremenda, né, uma tremenda porcaria. E ficou conhecido aí também como a Era de Trash, e se dava início então neste filme. Então tínhamos aí o Incrível Hulk em um tribunal virando o Super Hulk, era mais ou menos isso, né, tendo assim um baixo orçamento e também baixas vendas em bilheteria. E se não bastasse esse filme, em 89 surgiria aí o filme que teria um grande propósito, mas a execução não foi tão boa, né? Que chega aí o Justiceiro. Mas antes de falar desse filme, né, do Justiceiro, a gente tem que falar da ida do mercado, da guinada do mercado pro outro lado, que é o lado da DC, que estava fazendo aí um tremendo sucesso com o filme do Batman de Tim Burton. Isso mesmo, foi mais ou menos nessa época. Ou seja, a época trash da Marvel não é trash dos heróis, é só da Marvel, porque sim, Batman fez um grande sucesso. Se você jovem aí acha horrível esse filme, não é, fique sabendo que não é um filme muito bom, que na sua época fez um certo sucesso, fez sucesso sim. E lembrando mais uma vez, né, que nessa época a Marvel estava com a McAndrews e Forbes, que estava tentando aumentar assim a sua renda, né, e com isso eles acabaram adquirindo vários outros produtos de mídia, incluindo aí
uma empresa de cards que era conhecida aí como a maior de seu nome ali de cards, né, colecionáveis dos jogadores de beisebol da liga principal. Então eles vendiam cards dessa forma, então eles adquiriram essa empresa para, claro, captar mais dinheiro ali que estava bem em um boom na época. Então essa questão aqui também é importante para vocês guardar. E claro que essa expansão não parava aí, né? Eles queriam mesmo ganhar este mercado do cinema. E então em 89 chegou aí o Justiceiro, que é o filme que a gente vai falar. O que já melhorava um pouco as questões que a gente já havia falado, né? Que era essa parte dos filmes aí de TV, que tinham baixo orçamento, na verdade baixíssimos orçamentos, né? Então aqui já tinha um orçamento um pouco mais alto, em torno ali de 10 milhões, mas ainda assim um orçamento baixo, considerado baixo pelos padrões da indústria de cinema. E ele foi produzido aí pela New World Pictures, ou também conhecido aí como New World Entertainment, e distribuído ou publicado pela Fox. Isso mesmo, o Punisher aí, o Justiceiro, estava sendo distribuído pela Fox. E digamos que assim, não foi tão bem sucedido por conta aí de algumas mudanças. Lembra que eu falei das mudanças que eles haviam feito ali e tal em algumas produções? Então, aqui começa várias delas. Porque o personagem, ele é conhecido por ter um crânio na camiseta, né? Um crânio gigantesco branco na camiseta ali. E esse personagem é o Frank Castle, que teve sua família assassinada por um chefão do crime, mas que era direcionado a ele, né? Eles acabaram sendo explodidos ali por um carro-bomba que era direcionado a ele. E com isso ele fica com tanto ódio que ele busca vingança pela sua família, indo atrás então da máfia. E aí vem a caveira no peito, né? A caveira ali na camiseta dele. E essa é uma marca registrada, tipo uma marca mesmo do personagem, uma marca do Justiceiro. E eles realmente só simplesmente tirou, né? Achou que não ia ser bom ou coisa do tipo, né? Eles até falaram ali, né? O diretor até falou em uma entrevista que ele se arrepende dessa decisão, mas que foi uma decisão infeliz, porque realmente não fez sucesso nenhum esse filme, né? Um filme de ação genérico dos anos 80. E essa ficou conhecida aí como uma das piores adaptações de super-heróis, né? Dos quadrinhos e também do próprio personagem, porque aí depois, né? Posteriormente, alguns anos depois, a gente ainda veria 2 filmes dele rebutados, nenhum sequência, ou seja, o personagem já não tá dando muito certo, e também uma série. Aí sim veio um sucesso, que é uma série aí baseado nos quadrinhos, né, feita pela Netflix, que a qualidade ficou bem excelente mesmo, né? Eu gostei bastante, né? Tem bastante violência e bastante treta mesmo, mostrando que o Frank Castle não é assim um cara muito bonzinho. Então sim, é considerado um dos piores filmes da história, O Justiceiro, de 1989. E ele está disponível aí no Star Plus, mas eu não recomendo vocês assistir, porque é bem zoadinho mesmo. Dolph Lundgren, Louis Gossett Jr. Mr. P, happy hunting! E se não dava para ficar pior de novo, em 1990 temos uma sequência assim que não precisava, sinceramente não precisava, que era A Morte do Incrível Hulk. Vocês não ouviram errado, A Morte do Incrível Hulk. E realmente ele morre. O Incrível Hulk morre no filme. Não ficou claro? O Incrível Hulk morre no filme, que é uma sequência lá do julgamento do Incrível Hulk, onde eles julgam ali os atos dele, se transformando naquela besta e tal, ele acaba fugindo e tal, e coisa e tal. E nesse filme aqui, meus amigos, a treta continua e falando que o Incrível Hulk sim é capaz de morrer, que, né, a gente vê aí que não é tão bem assim, não é assim que funciona, né, porque ele tem aí um dos fatores de cura mais insano do universo Marvel, se não o maior, eu acho que até o maior, ficando aí na frente de Deadpool e Wolverine. O bicho é embaçado, não morre de jeito nenhum. E ele morre no filme, só por isso. Já é horrível. Já é horrível o filme. E o filme, necessariamente, voltando, né, naquele ponto que eles estavam tentando mudar algumas coisas ali pra se encaixar na mídia, eles trazem aí uma parada um pouco ali pro drama e coisa e tal. Nossa, uma chatice tremenda. Não vai assistir, por isso que eu já tô dando spoiler aqui pra vocês. Que é só uma mençãozinha aqui. Porque o filme que a gente vai falar aí dos anos 90, né, do ano de 1990, é o Capitão América, o filme, que é a grande vergonha da Marvel, porque o Stan Lee não estava tão presente, né, nesse primeiro
primeiro momento, nessa primeira parte do universo da Marvel nos filmes, né, ele não estava muito ali envolvido, então ele deu uma afastada ainda mais da Marvel, né, fazendo outros projetos ali, com a Marvel ganhando uma certa graninha ali por conta dos licenciamentos dos personagens. Eles então fizeram em 1990 Capitão América, o filme. E o principal responsável, né, por essa adaptação é a Canon Group, e que também teve ali a produção da 21st Century Film, não é a Fox, fique bem claro. E também com a parceria aí da Paramount, que estava aí ativo nessa fase aí também do início da Marvel. Mas é aí que entra aquela parte de novo deles alterarem os personagens. Porque se você acha que hoje em dia eles alteram algumas coisas nos personagens, você não tá ligado naquela época lá. Eles mudavam muito mesmo, muito mesmo. Aqui o Capitão América é assim, desordenado, maluco, sem sentido as coisas, uma parte ali desconexa, outra parte aqui desconexa, e sei que se vira para entender, é mais ou menos essa pegada aí do filme. E esse projeto era um dos projetos mais ambiciosos da Marvel, porque eles estavam tratando ali vários anos já, eles vinham tratando esse roteiro do filme, mas nunca foi aprovado porque tinha coisas absurdas. Então esse filme aqui demorou um pouco aí para ser lançado, mas saiu aí no ano de 90, né? O que a DC estava voando com os filmes do Batman, dominando o mercado do cinema, a gente vê a Marvel deslizando aqui, né? E que a gente vê que não é de sempre que a Marvel sempre está aí no comando ou na frente, né, de alguma onda, por assim dizer, né? Aqui no começo, no cinema, eles estavam deslizando feio, e muito feio. E para não bastar, meus amigos, as atuações aqui, misericórdia, meus amigos, o trem aqui é embaçado. Fora o design de produção, porque esse Caveira Vermelha aqui não dá para respeitar não, tá muito bizarro. Dá uma olhada. Mas aí você deve estar se perguntando, mas a história deve ser parecida com as revistas em quadrinhos. Então, mais ou menos, porque, né, o Capitão América surge aí de uma segunda experiência, isso mesmo, eles estavam fazendo uma experiência lá na Europa e coisa e tal, e depois acontecem umas tretas, a cientista acaba mudando de ideia e foge dessa experiência, né, escutando ali os gritos da criança que estava envolvida nesse projeto. E então ela vai para os Estados Unidos e encontra um rapaz ali que estava com uma certa doença, né, a poliomielite, e então ela decide ajudar esse cara, né, fazendo aí assim a parte da experiência, transformando aí ele num soldado, e que a gente vê que é o maior sofrimento da vida dele, mas ele está disposto a fazer. E é claro o porquê não ter dado certo, simplesmente por esses motivos. The world is just codename Captain America. And the power to save millions. He could defeat a superhuman madman. They got a fella called the Red Skull heading up their outfit. Tá, não só por isso, né? Ficou bem ruim em todos os aspectos. Ronnie Cox, Kim Gillingham, Scott Paulin as the Red Skull, and Matt Salinger as the Marvel Comics hero. Lembra que eu falei que não dava pra piorar? Então, chegou 1994 com assim um filme mais bizarro pra mim, na minha opinião, não só na minha opinião, mas na opinião de muitas pessoas aí. Sim, o pior filme já feito, incluindo todos os filmes, porque esse filme aqui é horrível e ele não é só horrível, ele é tão horrível que nunca foi lançado. Quarteto Fantástico, o filme que nunca foi lançado, isso mesmo. Lembra que eu falei para vocês lá em 1986 que eles estavam vendendo várias propriedades intelectuais e coisa e tal? Então, esse aqui é um dos filmes dessa época, né? E a Marvel estava sonhando desde sempre, né, fazer um filme dessa equipe de super-heróis, porque foi a equipe de super-heróis que ajudou o renascimento da Marvel lá em 1961, que vocês lembram do primeiro vídeo, né? Então, esse aqui seria uma revitalização no cinema, e eles acreditavam mesmo nessa parada, né? E tanto que eles não podiam fazer o filme, porque eles não detinham os direitos, eles acabaram vendendo os direitos lá em 86. E para quem eles venderam os direitos desse filme, né? Eles venderam para a New e Constantine Film, que era uma pequena produtora alemã que haviam comprado esses direitos por 250 mil dólares, você não ouviu errado, 250 mil dólares apenas. E essa produtora estava ali correndo contra o tempo, porque as questões contratuais, né, que eles haviam feito ali nesta época, colocavam ali uma cláusula de tempo, ou
seja, eles deveriam fazer um filme dentro desse tempo. Caso contrário, os direitos voltariam para a Marvel, né? Sem custo nenhum, claramente. O tempo de contrato desses direitos autorais venceria aí no dia 31 de dezembro de 1992 e até que começou a produção do filme em 28 de dezembro de 1992, apenas 3 dias antes do contrato vencer. E eles fizeram ali então as filmagens no comecinho de 93 e colocaram então um pôster para vender ali o filme, né? E fizeram um trailer, fizeram tudo bonitinho, começaram a montar a campanha e então o filme estava programado para o fim de 93, mas por algumas questões ali acabou recebendo um adiamento e ficou para 94, né? Era o que eles pensavam que eles iam lançar em 94, porque no mesmo contrato, né, que eles assinaram ali, a Marvel precisava aprovar o filme, né? Ver como é que tava e tal. E quando eles mandaram aí o produto final para o CEO da Marvel na época, que era o Avi Arad, que ficou conhecido aí por filmes de super-heróis insanos, ele olhou aquilo e falou: gente, isso aqui não vai dar para lançar não, viu? Não vai rolar não. E aí ele pegou 1 milhão do próprio bolso, comprou todo o material pronto do filme e destruiu todas as cópias. Isso mesmo, meus queridos. Ele destruiu tudo, mas é aí que mora o negócio. Pra tudo tem um jeitinho. Quando ele achava aí que tava tudo certo, o filme acabou vazando na internet, nas cons por aí, né? Então ficou uma parada ali conhecida apenas pelos fãs. E você encontra assim disponível aí em várias plataformas, né? Principalmente no YouTube aí, tem esse trem aí pra você assistir se você quiser. Você vê aí umas bizarrices tremendas. Então, Quarteto Fantástico de 94 nunca foi lançado oficialmente. Você consegue achar, mas nunca foi lançado. E os direitos, né, de novas adaptações aí do Quarteto Fantástico voltou para Marvel, né? O que eles alegaram é que esse filme que foi aí produzido apenas para manter os direitos autorais, o que violava também o contrato. Então acabou retornando aí para Marvel sem custo algum, né? E ficou conhecido aí como um dos piores filmes já produzidos na história. O bagulho foi bizarro. Oh, well, okay, we're not all together fine. I got a bit of dirt in my nose. E chega então o ano de 1996 com o último prego no caixão do que seria aí o universo da Marvel nos cinemas, né? Várias coisas estavam acontecendo em 96. E uma delas era o filme aí Geração X. Aproveitando ali a onda dos super-heróis, eles pegaram essa, né, segunda equipe dos X-Men para fazer um filme direto para televisão e que foi produzido pelo próprio Stan Lee e publicado, né, e lançado, assim por dizer, pela 20th Century Fox, a Fox. E que não há muito o que dizer, né, sobre essa parada. Se você conhece X-Men, você já sabe o que é Geração X, mas se você ainda não conhece, é basicamente aí a mesma coisa dos X-Men, né? É basicamente ali os mutantes que acabam sendo desconcertados da sociedade e então vão para a escola de mutantes do Professor Xavier, a Escola X, né? Que ficou conhecida aí nos quadrinhos, mas com uma pequena diferença. Ao invés de termos aí os mutantes clássicos dando aula ali, né? Como o próprio Scott, a Jean Grey, coisa do tipo, é uma parada um pouco anterior a isso, né? A Geração X é antes dos próprios X-Men, onde teremos aí a Emma Frost e também o Banshee, que acabam se tornando professores. É o que mais ou menos a gente vê lá nos X-Men Dia de um Futuro Esquecido, né? Que eles começam a dar aula. Então é mais ou menos o que era para ser Dia de um Futuro Esquecido, fizeram essa cagada aí. E eles vão ter que enfrentar aí o Dr. Russell, que é um cientista que está com planos malignos para o mundo, né? E com isso ele pretende aí usar os estudantes, usar os mutantes para os seus projetos, para avançar assim os seus planos. E essa força, né, dos X-Men aí da Geração X vai ter que enfrentar esse mal aí, né, esse inimigo, e que é uma doideira tremenda, é uma trecheira maluca e que não é o foco de 1996, porque este é o ano da falência. Sim, a Marvel já faliu e o ano foi em 1996. E então, neste fatídico ano de 1996, a Marvel acaba tendo algumas questões aí que ficaram pendentes, e isso foi o pontapé inicial para a falência, que na verdade começou aí com uma grande crise alguns anos antes, né, em 94, com uma empresa que eles compraram em 92. Lembra aquela empresa que eu falei para vocês que eles compraram aí para vender cards? Isso mesmo, a questão foi essa empresa.
que teve ali uma questão bem grande mesmo, porque em 94 teve uma grande greve dos jogadores de beisebol, ou seja, afetou toda a indústria do beisebol, incluindo os cards que eles haviam comprado, né, em 92 ali. E com isso eles acabaram tendo um rombo gigantesco nos seus cofres, né, tendo assim várias e várias dívidas, junto ali com uma decadência das histórias em quadrinhos novamente, porque o mercado não estava se renovando, até mesmo porque já estava surgindo aí os games, né, no mundo ali, com o Super Nintendo, o PlayStation 1 já estava surgindo nessa época, e as crianças já não estavam tão engajadas assim em revistas em quadrinhos. E em 96 eles começaram aí mudando, né, a divisão de filmes, mudando o nome, que era Marvel Filmes no começo de 93 até ali em meados de 96, que viraria aí Marvel Studios, seguindo assim como um estúdio de criação de filmes, e que de 94 até 96 eles juntaram aí 600 milhões de dólares em dívida, mesmo eles vendendo várias propriedades intelectuais, essa era a dívida dos caras. Então eles decidem por declarar falência. E nesse mesmo ano, né, de 96 ali, desde o momento que eles declararam falência até 97, teve um processo gigantesco de compra, né? Porque várias empresas, umas 3, 4 empresas estavam interessadas, porque era um conglomerado muito grande ali, que tinha muito potencial. E em 97, quem ficou com esse contrato foi a Toy Biz, que era uma empresa de bonecos de ação, brinquedos e coisas do tipo. Então eles já tinham uma certa parceria com a Marvel. E então, para finalizar aí a falência, eles compraram o Marvel Entertainment Group, que seria a MEG, que é o conglomerado completo, toda a Marvel, né, por assim dizer, né, tanto divisão de quadrinhos, filmes, games que estava surgindo ali, todo o grupo, né, incluindo o Marvel Studios, que estava ali dentro da Marvel Entertainment. E eles tinham uma proposta muito boa, além de que eles queriam fazer grana rápido. E o que acontece? Eles começam a vender novamente algumas licenças, né, alguns licenciamentos de seus personagens para virar filmes. Ou seja, teremos aí uma renegociação de alguns dos super-heróis e também teremos aí vários outros personagens sendo vendidos para outras empresas, né? Então vai ter uma bagunça geral, porque além dos que eles já tinham licenciados, eles começam a vender de novo, né, outras licenças. E o contrato era mais ou menos parecido com o que a gente já mencionou aí, né? Depois que eles adquiririam os produtos, eles tinham apenas ali mais ou menos 5 anos para fazer um filme. E as principais franquias que a gente conhece nos cinemas foi que, por exemplo, os X-Men foram para a Fox, o Hulk foi para a Universal Pictures, que tinha um contrato diferente, que hoje também já tem um contrato diferente. O Homem-Aranha, depois de uma disputa aí complexa, muito complexa com a MGM, foi parar lá na Sony. Então já tinha uma outra parada ali do Homem-Aranha que poderia ser da MGM, que na verdade ele foi adquirido pela Columbia Pictures, que na verdade nesta época já havia sido comprado pela Sony, então era do conglomerado Sony sim. E Blade, que foi comprado aí pela New Line, que nesta época pertencia à Warner, né, a Warner Media, que hoje é conhecida aí como a HBO, é mais ou menos isso aí, né, a grande HBO, que vocês já sabem que meio que desistiu de fazer os filmes do Blade, ou seja, o contrato do Blade já voltou para Marvel. E estes então eram os contratos novos, basicamente, que já haviam sido vendidos ali nesse ano de 97, né? E o único filme que fez sucesso nesta época aí foi MIB, né? O MIB, o primeiro MIB Homens de Preto, que foi lançado em 1997 e que teve um apelo gigante do público. E se você não sabia que MIB era da Marvel, sim, é da Marvel. Mas essa época não foi difícil apenas para a Marvel, né? A gente havia ali uma grande decadência dos filmes de heróis, porque a gente via ali em 95, por exemplo, o Juiz Dredd com o Stallone sendo um fracasso, o Fantasma de 1996 também faltando ali com algumas coisas ali, e também, né, até a própria DC, que já havia um certo sucesso com o Batman de 89, decaindo aqui em Batman Eternamente de 95, junto ali com o Batman e Robin, que viria a ser lançado em 97. Você até pode gostar desses filmes, são filmes legaisinhos, mas não são tão bons assim, né? Nessa época, na verdade, nada estava sendo tão bom ali, porque bem no meio da década, né, teve essa questão aí das tretas envolvendo aí o mercado de quadrinhos, que não estava se renovando e afetou todo o mercado. E meus amigos, por último, mas não menos importante, teremos que falar aí
do ano de 1998. Lembra que tinham contratos vigentes ainda? Então, saiu em 98 Nick Fury, agente da SHIELD. E se você conhece o Nick Fury dos filmes que a gente vê aí com o Samuel L. Jackson, meus amigos, o primeiro Nick Fury, que era um cara, né, um pouco diferente da sua origem no Ultimate, seria ali um cara mais brucutu, por assim dizer, né? E que foi ali adaptado para os cinemas, mas com um orçamento um pouco mais baixo. Bom, a ideia deles, na verdade, era lançar para o cinema, mas aí acabou saindo para a televisão. E eles queriam emplacar, né, naquela parada de fazer um filme e depois fazer uma série, que a gente já falou aqui no vídeo anterior. Então, era mais ou menos essa a pegada. Mas de onde surgiu tudo isso, né? Essa ideia de fazer um filme do Nick Fury? Então, em 94, a Fox tinha anunciado que havia comprado aí uma indústria, né, uma produtora de filmes, que era a New World Entertainment, ou seja, comprou todas as coisas que a New World tinha, e entre elas alguns filmes da Marvel, que no meio desse bolo todo tinha lá o Nick Fury, e eles viam que estava vindo uma decrescente em filmes, eles apostavam muito nesse filme, que era um projeto aí promissor. Fazer um filme de Brucutu, que estava bem alta nessa época aí, né, com a decadência dos filmes de super-herói e o aumento na procura de outros estilos de filme, o gênero de ação começou a chamar mais pessoas para o cinema. E junto com esse projeto de Nick Fury, né, eles compraram ali junto com a New World o projeto do Geração X, que a gente viu lá no, né, anteriormente aí nesse vídeo, né, e também tínhamos aí uma série da Viúva Negra que nunca viu a luz do dia. Ia ser uma porcaria, né, então graças a Deus eles não conseguiram fazer esse trem aí dar certo. E então surgiu o Nick Fury, agente da SHIELD, que é uma parada bem bizonha, na pegada do que foi os outros, né? Que tinha várias cenas desconexas, umas atuações assim, meus amigos, de cair o queixo, de falar assim, que eu tô assistindo, eu estou perdendo o meu tempo, é mais ou menos essa pegada, né? E foi protagonizado aí pelo David Hasselhoff, que não queria a princípio fazer o papel, mas acabou ali aceitando, porque daí virou um filme mais pra TV e coisa e tal. E o que conta nesse filme com um elenco duvidoso, que o melhor dele seria aí o Hasselhoff, né? Então é uma parada bizarra, onde teremos aí o agente Nick Fury aposentado. E por quê? Porque sim, mais ou menos é isso, né? E ele tem que voltar, ele deve voltar à ativa por conta do assassinato de seu amigo, após aí proteger uma prisão, né, que estava ali congelado, o arqui-inimigo de Nick Fury, né, um inimigo dele das antigas. E ali quando os capangas vão lá para libertar o cara, esse amigo do Nick Fury acaba morto. E então a SHIELD vai lá, fala que ele morreu e ele volta para a ação para impedir então o progresso dos planos dele, que agora estavam com a filha dele, que era o projeto de uma arma biológica para a destruição do mundo, ou seja, um roteiro fraco e clichê, né, mais ou menos essa pegada. Olha, eu vou deixar vocês prestarem atenção aqui no que a mulher é capaz de fazer. Ela é muito má. Dá uma olhada aí como ela é má. Revenge is mine. Pois é, e não só isso, não ela só sendo má desse jeito, olha como ela é má, mas também temos aí a atuação do Hasselhoff, que é um brucutu mais clichê do que o próprio nome brucutu, então é mais ou menos nessa pegada aí. Teremos várias cenas desse tipo, e claro, a cena que eles têm que descobrir o código, meus amigos, é o auge desse filme. É uma insanidade, que misericórdia, vocês não podem deixar de ver isso. Na verdade, talvez vocês devessem pular aí, mas eu recomendo que vocês assistam para vocês não esquecerem e não ficar só na minha mente, vocês também precisam ver. Kate, the numbers. E bom pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Apesar de ser filmes trash, é uma parte importante aí da Marvel como um todo, pra gente entender como ela foi parar no UCM, né? Como virou o UCM e a ascensão do que teve hoje. Então fica aí a recomendação para você deixar aquele like. Claro, recomendo que você deixe aí o like para ajudar a gente na divulgação deste vídeo, que é bem importante. E claro, compartilha para aquele seu amigo que gosta de Marvel e não sabia que tinha esses filmes horrorosos. E claro, também compartilha naquele grupo da família para todo mundo ficar sabendo como a Marvel surgiu, beleza? Siga a gente nas redes sociais, porque a gente tem muito conteúdo lá também. E não se esquece,
se inscreva aqui no canal, que ajuda demais a gente a crescer, beleza? A gente está quase chegando aí a 700 inscritos. Vamos lá dar essa força pra gente aí, porque, né, esses vídeos aí, como vocês viram, ficaram gigantescos. Eu já estou aqui há 1h30 falando só nesse vídeo aqui, e ainda tem outro para gravar sobre a Marvel, para trazer um conteúdo completo para vocês, abrangendo toda a história da Marvel. Então eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!